presidente Simone Tebet, juiz Sérgio Moro. Primeiro, cumprimentá-lo pela sua disposição de vir até esse Senado, debater com diversas correntes de pensamento e mostrar com clareza o seu pensamento, mostrar com clareza as suas atitudes e a sua história. Nós aqui, como já falou um senador que me antecedeu, temos várias visões. Essa é a casa da democracia. Temos pensamentos mais à esquerda, pensamentos mais à direita, pensamentos mais ao centro. E temos discussões constantes. Divergimos muito. E de vez em quando podemos consensuar sobre algumas coisas. Eu queria fazer uma distinção aqui entre a ética e a lei. A ética examina as atitudes dos homens do ponto de vista do bem e do mal. A lei examina as atitudes dos homens se elas estão dentro da lei ou fora da lei. A ciência examina a natureza do ponto de vista do verdadeiro e do falso. São categorias diferentes de pensamento. Na ética, que, no meu entender, é uma ordem acima da ordem legal, pois muitas vezes nós podemos ter a figura do canalha legalista, que se utiliza da lei para fazer canalice. Mesmo na ética, nós não temos a certeza absoluta. Aliás, a certeza absoluta é muito mais filha da fé do que da razão. Se nós olharmos para as correntes de pensamento na ética, desde Aristóteles, com a ética das virtudes, ou passando por Kant, quando ele falava no seu imperativo categórico, numa ética idealista, ou mesmo chegando nos utilitaristas, como foi citado aqui John Stuart Mill, e poderia ser citado também Jeremy Bentham, nós temos diferenças de opiniões. E a dúvida é a mãe das novas ideias. Mesmo do ponto de vista ético, quando Kant dizia que nós tínhamos que ter um imperativo absoluto, por exemplo, dizer sempre a verdade. Aí vieram os utilitaristas um dia e perguntaram para ele: escuta, o senhor está numa casa escondendo um fugitivo judeu. Bate na porta um soldado nazista e pergunta ao senhor: o senhor está escondendo um judeu? E aí a maioria dos kantianos ficavam numa dúvida cruel. Porque esse seria um ponto em que estaria sendo contrariado a premissa fundamental de que os fins não justificam os fins não justificam os meios. Ou seja, a mentira nesse caso seria alguma coisa útil para salvar a vida de alguém. Que é exatamente o que diz a ética utilitarista. Nós devemos examinar se um homem agiu bem ou agiu mal em função do quanto de bem ele criou para a humanidade, para a sociedade. Eu faço esse preâmbulo para dizer que a ética está um degrau acima da lei. Por exemplo, no escravagismo era legal possuir escravos, mas não era ético. E tanto que com o tempo a lei teve que mudar e teve que acompanhar a ética. Não é? E eu poderia citar inúmeros outros exemplos, mas não quero estourar o meu tempo. Eu quero apenas dizer, ministro, que eu entendo o Brasil como dois momentos, muito claro, antes e depois da Operação Lava Jato. Entendo também que o senhor não é o único responsável por essa operação. O próprio amadurecimento do nosso povo, a nossa incapacidade de continuar vivendo sobre um regime patrimonialista, uma cumplicidade entre empresários corruptos e políticos igualmente corruptos, sejam corruptos porque querem dinheiro ou porque têm um projeto de poder, levaram a Operação Lava Jato. Ela é fruto da história do Brasil. Ela é maior do que qualquer pessoa realmente. Eu quero apenas, ministro, dirigir uma pergunta objetiva ao senhor. No meio de tantas dúvidas que nos assaltam nessa casa quando nós discutimos, no meio das dúvidas todas que assaltam os grandes pensadores, os grandes juristas, eu vou colocar uma muito simples aqui. O professor Luiz Alberto Varatti, que o senhor certamente conhece, é um grande jurista, ele reconhece a impossibilidade da neutralidade do juiz. A doutrina faz uma distinção entre neutralidade e imparcialidade.
reconhecendo ser impossível exigir a neutralidade. Vossa Excelência vê distinção entre esses conceitos e, portanto, que seus atos respeitaram a imparcialidade exigida constitucionalmente? Eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre essa diferença entre neutralidade e imparcialidade. Ministro com a palavra. Senador Orelvisto, essa é uma discussão bastante complicada no meio jurídico, não é? No caso do processo penal, é evidente que o juiz, assim como os procuradores, assim como os advogados, assim como os policiais, são seres humanos e eles carregam neles valores, princípios, que vão sempre, de alguma maneira, influenciar na tomada de atos ou decisões no curso do processo. A questão da imparcialidade, não é? A necessidade, por exemplo, do juiz de proferir um julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, que eu acho que é a obrigação principal do juiz. Isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início, né? Mantendo-se em todos esses processos, sempre até o final, a possibilidade, né, de proferir um julgamento segundo ali as provas que estavam no processo. As provas eram paulatinamente produzidas no processo e é evidente que o juiz, tendo contato com essas provas, ele vai tomando paulatinamente a sua convicção. Mas aquela perspectiva de estar aberto para decidir de maneira diferente, havendo uma mudança das provas, isso sempre foi mantido. Isso é do cotidiano dos juízes brasileiros, né? No caso da Operação Lava Jato, eu acho que os números apontados, que coloquei no início dessa exposição, 45 sentenças, das quais o Ministério Público recorreu 44 vezes. O número de absolvições, se nós vamos colher estatísticas em qualquer vara criminal do país de condenações versus absolvições, normalmente o número de condenações é maiores. Porque quando se formula uma acusação criminal, e aqui eu não estou falando da Lava Jato, mas quando se formula uma acusação criminal em geral, é apresentado a necessidade de apresentar um substrato probatório. E normalmente o Ministério Público, ele não quer perder o processo. Então, muitas vezes, quando ele não está muito seguro da prova, ele não apresenta a acusação, ele perde o arquivamento. Então, normalmente, ele apresenta essas acusações quando ele já tem uma convicção de que provavelmente ele vai conseguir a condenação. Além do que, ele também tem embora seja parte do Ministério Público, ele tem uma vinculação maior, né? Ele não está lá para perseguir ninguém, ele está ali para, vamos dizer, agir como um advogado da vítima, da sociedade. Então também ele normalmente não apresenta, né, acusações precárias. Claro que existem exceções, e mesmo o Ministério Público pode apresentar acusações e ao final requerer a absolvição, por entender que as provas que foram produzidas não sustentam a hipótese acusatória inicial. Mas a regra é que normalmente, em qualquer vara criminal, o número de condenações é usualmente superior ao número de absolvições. E aqui nós temos, como eu destaquei no início da minha exposição, um número substancial de absolvições. Um número, mesmo se nós formos examinar as condenações, teve muitas absolvições parciais. A pessoa acusada por corrupção, lavagem, às vezes absolvida de um dos crimes, condenado só pelo outro. Ou fixada uma pena muito menor do que a pena pleiteada pelo Ministério Público. Então, as estatísticas relacionadas à Lava Jato não mentem no sentido de que não havia qualquer espécie de combinação, conluio ou convergência entre Ministério Público e juízes, magistrados, eu inclusive. Sei que não foi isso que Vossa Excelência afirmou, só estou, né, esclarecendo, aproveitando a sua indagação. Ministro, eu estou plenamente satisfeito e plenamente convencido da sua imparcialidade. Com a palavra, senador Márcio Bittar. Senadora Simone, senador...
Senadora Simone, senhoras senadoras, senhores senadores, essa importante presença do ministro Sérgio Moro aqui nesse momento tem suas razões de chamar a atenção do país inteiro. Sem dúvida nenhuma, ministro, e eu vou falar aqui com toda honestidade, com toda franqueza, a Lava Jato já é um marco na história desse país. Não é apenas uma questão pontual, não é uma investigação que tomou determinado vulto e vai ser esquecido no momento seguinte. É um momento histórico em que dá uma inflexão num clima, num ambiente de liberalidade, vamos chamar assim, para não falar da corrupção que existe na vida pública brasileira, não só no parlamento, mas em todos os setores, em todos os níveis de poder. Não posso deixar também de dizer, ministro, que, a meu ver, e antes retornando, me lembro no dia em que talvez o empresário mais poderoso desse país, não só um dos maiores empresários brasileiros desse país, mas o mais poderoso, sem dúvida nenhuma, por ter influência em todos os partidos políticos, em todos os estados, em todas as instâncias, foi preso. Neste momento eu disse, alguma coisa está mudando nesse país, sem dúvida nenhuma. E, evidentemente, esse empresário não tinha nenhuma coloração ou tendência política. Ele era um homem que agia de uma maneira bastante programática e objetiva, pragmática e objetiva. No entanto, não posso reconhecer, por exemplo, também que houveram abusos. Eu, por exemplo, fui adversário do PT a vida inteira. Tive momentos de maior convivência, momentos de convivência mais difícil, mas nunca inimizades. Mas, por exemplo, aquela busca e apreensão na casa, no apartamento do ex-presidente Lula, me chamou a atenção como uma coisa desnecessária ser feita naquele momento. Estou dizendo uma série de abusos que foram acontecendo e foram se desdobrando no país inteiro e que também nos deixou preocupados. E agora temos um fato novo, que, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência, de uma maneira propositada ou não, acredito que não, se tornou o grande protagonista dessa Operação Lava Jato e vieram essas gravações à tona em que coloca dúvidas ou a credibilidade ou a imparcialidade das suas ações que, a meu ver, não estão absolutamente em jogo de uma maneira geral e de uma maneira abrangente. Mas é evidente que há um desejo enorme de esclarecimento sobre como isso que aconteceu. E eu queria me juntar ao senador Esperidião a mim, que nós temos que tratar do futuro. Crime cibernético, o que é prova lícita, o que é prova ilícita, quando se pode esclarecer essas coisas, porque eu que não sou jurista, nunca fui advogado, estou inteiramente confuso em relação a essa questão. Mas também não nos devemos, não tenho nenhuma grande pergunta, não nos devemos levar por uma narrativa fantasiosa de que houve uma grande conspiração de um lado em que o senhor era uma peça dessa grande conspiração política a favor de um projeto que queria fazer isso ou fazer aquilo, contra agora outra grande conspiração até internacional que visa derrubar isso e derrubar aquilo. Eu acho que essas construções em nada ajudam a esclarecer e que a população brasileira, que tanto se encantou com Lava Jato, tenha uma visão clara, correta, límpida do que está acontecendo e o que representam essas gravações. Esse depoimento que eu queria dar, principalmente aqui o meu querido
amigo, quem respeito muito, o senador Humberto Costa, citou assim de uma maneira gratuita o presidente Fernando Henrique, não é acusado, não é acusador, não se meteu, não foi testemunha, nem deixou. Quando foi testemunha, até foi a favor, se não me engano, das coisas que aconteceram, não misturando no momento tão conturbado da vida pública brasileira, em que os ódios se salientam e se tornam tão evidentes, mais ainda esse ambiente. Vamos tentar esclarecer, voltar o país à normalidade e todos esses fatos que ocorreram agora fiquem também esclarecidos. Com a palavra o ministro. Senador Tasso, eu concordo com Vossa Excelência. Às vezes as explicações simples são as mais corretas, né? E elas são muitas vezes verdadeiras. Nós temos uma tendência de criar teorias da conspiração. Nós gostamos delas, elas têm um sensacionalismo. No que se refere à Operação Lava Jato, é uma operação que durou um longo tempo, ainda perdura. Nas minhas mãos, como juiz da 13ª, quando estive lá, foram 4 anos. Então tem muitas decisões que foram tomadas que é natural que as pessoas tenham ali, eventualmente, divergências razoáveis em relação ao conteúdo de um ao outro. Nós temos um sistema judicial de erros e acertos que serve exatamente para isso, para eventual correção de eventual decisão equivocada. Mas, assim, a linha geral das decisões foi sempre no sentido da aplicação imparcial da lei a quem quer que seja, com base nas provas que estavam sendo apresentadas. No caso da busca ali mencionada, havia causa provável, né? Foram colhidas provas relevantes na residência do ex-presidente, que depois foram utilizadas, né, no âmbito da ação penal. Então, claro que é um fato desagradável um processo contra um ex-presidente, né, ainda mais um ex-presidente que tinha um alto nível de popularidade, mas era o que a lei determinava, o que deveria ser feito. Aí é aquela questão, ninguém ali está exatamente acima da lei. No que se refere às investigações em curso, eu quero deixar muito claro, está na Polícia Federal, eles estão averiguando esses fatos. Não é? No entanto, a única ressalva, e eu disse isso porque foi perguntado, não é? A minha percepção é de que não se trata de uma invasão amadora, mas sim de uma invasão por um grupo criminoso organizado, com o propósito muito claro de impedir o prosseguimento das investigações ou afetar condenações pretéritas já realizadas. E, eventualmente, minar as instituições de uma maneira geral. Mas, assim, é uma percepção, tá? Não posso afirmar isso com absoluta convicção. É o que eu extraio desses detalhes, especialmente esses expedientes de contra-inteligência verificados nas 2 últimas semanas. Mas eu concordo com Vossa Excelência que nós devemos tratar esse tema com bastante cautela, né, para não extrair conclusões precipitadas antes do final das investigações. Senador Tasso, declina, então, na ordem de inscrição, o senador Oriovisto.